Então, turma, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar sobre politrauma, né? Sobre trauma. É a nossa terceira aula de Fundamentos 2. Então, o que é o trauma? O trauma é qualquer lesão causada por força externa. Seja ela acidente de carro, seja ela por uma violência, seja ela por autoagressão, né? As pessoas que se autoflagelam. E ela pode ser penetrante ou contusa. Penetrante, como o nome já diz, é algo que penetra o corpo do indivíduo, causando uma lesão, né? Ele pode penetrar e sair, como por exemplo um tiro, né? Arma de fogo, ou ele pode ficar ali penetrado dentro do empalado, né? Que a gente fala, que o objeto ele continua ali dentro do indivíduo, ou ele pode ser contuso, que é só a pancada mesmo, né? É muito característico a gente ver o hematoma como sinal de contusão. Quem é o politrauma? Poli, né, a gente associa a múltiplos, a grande quantidade. Então, o paciente politraumatizado é aquele que tem múltiplos traumas, né, em um mesmo indivíduo. E a gente tem uma coisa no trauma chamada cinemática do trauma. O que é a cinemática do trauma? É a avaliação da cena para determinar quais possíveis lesões podem ter ocorrido das resultantes forças sobre o indivíduo. Então, aquele indivíduo que sofreu um acidente de carro, por exemplo. Você está lá de plantão, chega um indivíduo em que as pessoas que socorreram na rua falaram que ele sofreu um acidente de carro. Isso é muito vasto. O carro capotou, o carro bateu numa árvore, o carro bateu contra um muro e rodou. Como é que aconteceu? Né? Então, cinemática do trauma é a história que envolve o trauma para a gente poder direcionar a nossa avaliação primária. Porque se eu sei que um indivíduo foi atropelado, as lesões que ele sofre são diferentes de um indivíduo que caiu de um prédio, ou diferente de um indivíduo que sofreu diversos tiros e bateu o carro numa árvore, né? Então, para isso que serve a cinemática do trauma. Aqui, ó, né? Isso aqui é um trauma penetrante, a gente consegue ver um vergalhão literalmente penetrando o tórax do paciente. E aqui uma contusão, que é quando teve a pancada. Nada penetrou, mas a gente consegue ver que teve uma batida, uma pancada, e isso causa lesões dentro também do indivíduo. Isso aqui é exemplo de cinemática do trauma, né? Essa pessoa aqui, ela teve uma colisão frontal. Então, o que acontece? O corpo dela vai para cima do volante. Aqui, as pernas batem no volante. Então, assim, a gente tem diversos, tá vendo? Diversas lesões, dependendo. Se a pessoa tem a batida foi de trás para frente, alguém bateu na traseira do carro. Geralmente, a gente tem um chicoteamento de cervical, né? Que a cabeça vai para frente e para trás. Aqui, foi atropelada, o carro pegou o quadril, então a gente já direciona a avaliação, a gente já procura alguma coisa ali naquele quadril, né? E aí a gente tem o que a gente chama de avaliação primária do trauma, né? Seja o paciente socorrido no pré-hospitalar ou seja o paciente que chegou na emergência. A gente tem 5 passos para avaliação do paciente vítima de trauma, que chama-se de avaliação primária. Isso eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo, porque ele é um conteúdo bem mais extenso, certo? Mas vocês conseguiram entender direitinho o que é trauma, o que é politrauma e a cinemática do trauma? Então, recapitulando, trauma é qualquer lesão causada por uma força externa, pode ser penetrante ou contusa, que é só a pancada. O politrauma significa que a pessoa sofreu múltiplos traumas, diversos traumas, e cinemática do trauma é a avaliação da cena, é o que a cena do trauma conta pra gente conseguir estar direcionando a nossa avaliação no nosso paciente, no nosso indivíduo, ok? Então, até o próximo vídeo.